A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para compartilhar a palavra do Senhor. É motivo de muita alegria, querido, essa igreja permanecer debaixo dos propósitos de Deus. Deus, Ele tem feito nesses dias, e a palavra que eu lanço inicialmente é: se alegre no Senhor. Querido, vive essa ordenança, se alegre no Senhor. Se alegre, experimente, querido, porque quando nós nos alegramos no Senhor, nós somos fortalecidos. Nesse momento, querido, eu trago uma palavra da parte de Deus. 100 vezes mais é o nome dessa palavra. 100 vezes mais. Você já imaginou, querido, colher 100 vezes mais daquilo que você plantou? Você já imaginou, querido, colher essa medida? Simplesmente crer naquilo que Deus lançou na sua vida e plantar em uma terra, independente da condição da terra, e você colher 100 vezes mais? Hoje eu queria falar sobre um pouco sobre colher, 100 vezes mais daquilo que você tem na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26, o verso 12. Nós vamos falar um pouco sobre o filho da promessa, o filho que o seu nome representa riso. Nós vamos falar de Isaac, filho de Abraão e pai de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 26, o verso 12, fala o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Querido, esse 100 aqui não é um 100 de vazio, não, é 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Eu queria falar para você que as circunstâncias desse acontecimento são desfavoráveis a esse homem de Deus. A palavra do Senhor lá no início do capítulo fala que houve uma grande fome assolou aquela região que aquele homem morava. Fome, a Bíblia fala que fome de tal como aconteceu com Abraão. Então, na Bíblia, nós temos esses períodos. Eu estava ouvindo essa semana, que por causa dessa pandemia, haverá fome no mundo de proporções bíblicas. Ou seja, esse povo que está falando dessas proporções bíblicas está falando desse tipo de fome, que as pessoas não tinham nada para comer. Então, a terra estava passando pelo momento difícil, pelo momento de deserto, E era comum haver algumas migrações para os locais que teriam mantimento. Então, Isaac pega a sua família, que é o filho da promessa, ele pega a sua família e os seus planos é para ir para o Egito. E ele vai até Gerar, mas só que Deus, ele lança uma palavra na vida dele e fala: olha, não vá para o Egito, fique nesse local. Isaac, querido, estava num deserto. Isaac estava em um momento muito difícil. Mas só que Deus lançou uma palavra na vida dele. E ele falou: olha, se você obedecer, a mesma promessa que eu lancei na vida do seu pai, vai se cumprir na sua vida. Você será um pai de nações, você será próspero. Então, o que é que Isaac fez? Isaac obedeceu e ficou naquele lugar. Ele foi para a terra de Abimeleque, e ficou ali com aquele rei. Eu estou te falando, querido, que o Isaac, ele estava em terra do inimigo. Ele estava na terra dos filisteus. Mas só que Deus, ele lançou uma palavra na vida dele. Quando Deus, querido, tem uma promessa na sua vida, não depende de local, não depende de circunstâncias ou de pessoas. A promessa vai se cumprir se você se colocar em obediência. Fique em obediência, porque quando você permanece em obediência, você sai da obediência e entra na promessa, entra no liberar de Deus, entra no romper do Espírito, entra no tempo determinado de Deus na sua vida. O que é que está escrito lá em Eclesiastes? Debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. Quando nós vivemos esse tempo determinado, nós experimentamos o melhor do Senhor, independente das circunstâncias. Então, nesses dias difíceis, querido, dependa de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo na sua vida, que da mesma forma que Isaac colheu 100 vezes mais, você pode colher 100 vezes mais. Então, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais no deserto. No deserto, querido, é um local de escassez. Muito quente de dia e muito frio à noite.
Aquilo que você planta não dá. E Isaac creu no Senhor, Isaac dependeu de Deus, e naqueles momentos difíceis, ele começou a semear. Então, querido, não pare de semear. O que é que nós já ministramos, querido? Como é que nós multiplicamos a nossa semente? Nós valorizamos aquilo que Deus nos deu. Valorizar aquilo que Deus nos deu é eu começar a multiplicar a semente. Se Deus lançou uma palavra na vida de Isaac, essa palavra iria se cumprir, e nós vemos aqui que se cumpriu. Então os recursos acabaram, os recursos eram poucos, a fome bateu à porta desse grande homem de Deus. Mas, querida, essa fome não veio só na vida de Isaac. Quando nós vamos crescendo, nós vamos assumindo responsabilidades. Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos assumindo essas responsabilidades. Sabe qual é o nome da sua responsabilidade, querido? O nome da sua esposa, o nome dos seus filhos, o nome da sua igreja. A fome não chega só para você, querido. E você, como homem de Deus, você tem que ter essa percepção, você tem que ter essa maturidade. Então, Isaac, ele ficou preocupado. Isaac, ele ficou preocupado e ele não desistiu. Ele simplesmente, querido, tomou uma atitude e foi procurar o alimento aonde Deus iria mostrar, e ele encontrou. Então, querido, no momento de dificuldade, querido, você tem que entender que você tem que tomar uma decisão, mas você não pode tomar uma decisão errada. Tem muita gente, querido, quando está passando por dificuldades, tomam decisões erradas. Não depende de Deus, querido, e dessa forma você não vai colher 100 vezes mais. Dessa forma você não vai colher aquilo que Deus tem na sua vida. O que é que Isaac estava querendo ir? Ele estava querendo ir para o Egito, mas Deus falou, não vá para o Egito. Fique nessa mesma terra. Permaneça, querido, no local que Deus determinou na sua vida. Pare de ir para um lugar para outro procurando um recurso. Dependa de Deus. Deus já lançou uma palavra na sua vida. Então, aceite essa palavra e deixe ela entrar no seu coração. Deus falou, olha, fique. Não tome a decisão errada. Decida obedecer ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque existe terra ruim. A Bíblia fala de alguns tipos de solo, né, que a semente cai e a semente ela não frutifica. Mas, querido, independente do solo, você tem que entender que quando os seus pés são abençoados, você pode estar no solo, o pior solo do mundo, um solo estéril, mas você vai frutificar. Querido, você está alcançado, você está calçado. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Aonde você estiver, a paz do Senhor vai estar com você. Aonde você estiver, você vai depender de Deus e você vai ser alimentado por Ele. Então, em nome de Jesus, independente da terra ruim, entenda que você tem os pés abençoados pelo Senhor. O que é que a palavra fala? Onde colocar a planta dos pés, ali vai ser terreno conquistado. E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac saiu sem recursos, chegou pobre em um local, mas porque dependeu de Deus, porque tinha os pés abençoados pelo Senhor, ele plantou os seus pés ali e ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Então, entenda que você é abençoado. Deus, ele lança uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você tem que confiar no Senhor, porque essa paz, esse Evangelho da Paz, ele está na sua vida em nome de Jesus. Querido, eu estou falando isso por quê? Porque nesses momentos difíceis, Deus, ele continua fazendo. Deus está fazendo na minha vida, Deus está fazendo na vida da minha família. Eu queria falar para você que Deus está fazendo nessa igreja. Eu queria falar de algumas coisas que estão acontecendo, nós estamos distantes e nós não estamos tendo esse contato para compartilhar essas bênçãos que Deus está fazendo no nosso meio. Querido, por causa do distanciamento, muitos dos nossos recursos como igreja, eles diminuíram. Mas as nossas responsabilidades continuam. Pagar as contas, o aluguel, a água, a energia, as demais outras coisas e as demais outras responsabilidades que nós temos. Mas eu queria falar para você, os nossos recursos estão diminuindo, mas nós como igreja, nós estamos semeando cada vez mais. Sabe o que é isso, querido? É fé. Nesses dias, querido, graças a Deus, nós como igreja, nós, querido, doamos mais de 2 toneladas de alimentos. Mas os recursos estão caindo, mas nós como igreja nós temos crido que nesse momento de deserto é tempo de semear, que nesse tempo de deserto, querido, é tempo de crer e continuar semeando na vida das pessoas. Amém? Olha,
outra coisa que está acontecendo, apesar do distanciamento social, querido, eu sinto no meu espírito, no meu coração, que nós estamos mais próximos. O que eu estou lido e ouvido dos irmãos é que os irmãos estão com saudade da nossa comunhão, que os irmãos estão com saudade de estarmos reunidos nesse local. Sabe o que é isso, querido? Por mais que estejamos distantes, nós estamos mais próximos, o nosso coração está mais aquecido, nós estamos, querido, valorizando a nossa semente, nós estamos valorizando aquilo que Deus nos deu. Querido, sabe o que é isso? É colher 100 vezes mais do que nós estamos plantando. No momento de dificuldade, no momento do deserto, nós estamos colhendo a medida correta que vem de Deus. Temos experimentado do maná do Senhor. Querido, Deus ele lançou uma palavra sobre nós, que nós iríamos nesse ano de 2020, nós iríamos crescer 4 vezes mais daquilo que nós temos crescido nos últimos anos. E no encerramento do encontro, você que estava aqui, nós fizemos a matemática, nós calculamos a porcentagem e vimos, querido, que em 3 meses nós crescemos aquilo que nós demoramos 1 ano para crescer. Em 3 meses, 4 vezes mais daquilo que nós estamos crescendo. Querido, o fruto em si nós colhemos o fruto na edificação da igreja, no ajudar, no aconselhamento, mas o nosso fruto expressivo nós vemos no crescimento das pessoas, as pessoas que se tornam membros desse lugar, as pessoas que aceitam o Senhor Jesus, as pessoas que são batizadas, querido. E eu queria falar para você que em 3 meses nós crescemos aquilo que nós demoramos 1 ano. E eu queria falar para você que nesses momentos de pandemia, de distanciamento social, a nossa igreja, ela cresceu mais uma vez. Quando nós retornarmos, querido, você vai conhecer 9 pessoas que são membros da nossa igreja. Então, aquilo que demorou 1 ano, nós crescemos em 3 meses. E aquilo que demorou 1 ano, nós crescemos em 3, e agora nós crescemos em 1 mês. Em 1 mês que nós estamos nessas dificuldades, a igreja, ela cresceu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Você pode se alegrar com isso, querido? Meu coração se alegra. Eu queria falar para você, para finalizar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, querido. Aquilo que nós temos semeado na vida da igreja, na vida dos irmãos individualmente, aquilo que nós estamos fazendo um sacrifício para semear. Essa semana nós recebemos algo da parte de Deus. Eu estava fazendo a conta, querido, são 126 vezes mais daquilo que nós estamos semeando na vida de uma pessoa. Você entende isso, querido? Que é mais de 100 vezes mais? Nossa igreja foi abençoada 126 vezes mais daquilo que nós estamos semeando. Isso é motivo de muita alegria. Então se alegre, querido, porque nós estamos colhendo no momento de deserto, nós estamos colhendo, querido, e semeando e recebendo mais de Deus. Isso é, querido, para você entender que você deve continuar crendo, você deve continuar cavando poços. O que é que Isaac fez, querido? Isaac, ele começou a cavar os poços. Ele continuou crendo, querido. E os poços são geradores de recursos. Onde há água, há vida, há plantação, há alimentação do gado e todos os seus bens. A Bíblia fala nesse relato de Gênesis 26 que os seus bens aumentaram assustadoramente ao ponto de chamar a atenção dos filisteus e as pessoas ficarem inveja daquilo que Deus estava fazendo e as pessoas reconhecerem que Deus estava com ele. Que o Deus verdadeiro estava abençoando ao ponto das pessoas ficarem com medo de tocar na sua esposa, que é Rebeca. Então, em nome de Jesus, querido, se você quer colher 100 vezes mais, continue plantando poços, continue plantando, continue cavando poços novos na sua vida. E eu queria decorrer sobre esses poços que Isaac cavou, e eu queria falar ao seu coração um pouco mais. Querido, a primeira coisa, o primeiro poço que Isaac cavou foram os poços que estavam cheios de entulho do seu pai. Então, por causa do ciúme, por causa da inveja, os filisteus jogaram entulho nos poços que Abraão tinha cavado. Aqueles poços cheios de água, aquíferos.
uma fonte, Senhor, para mantê-los ali naqueles dias, naquele tempo que ele viveu, e o inimigo se levantou para destruir aquilo que foi o legado do seu pai. Primeira coisa que esse homem de Deus, Isaac, o filho da promessa, foi honrar o seu pai. Então, querido, honre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Honre aquilo que Deus tem colocado na sua vida como liderança, como igreja. Nós falamos muito pouco sobre honra. Estava conversando com a pastora essa semana. Querido, honra não é simplesmente estar atrás das pessoas, é simplesmente, irmãos, carregar um peso. É honrar com a sua vida, é honrar com a sua casa, com a sua família. Então, querido, para honrar o seu pai, a primeira coisa que ele fez foi restaurar aquilo que Deus tinha abençoado o seu pai. Deus, ele começou um grande projeto, uma grande obra na sua vida. A primeira coisa, antes de você colher 100 vezes mais, Deus, ele vai restaurar tudo aquilo que foi perdido na sua vida. Deus, ele vai restaurar tudo aquilo que se perdeu pelas suas escolhas ruins, pelas circunstâncias. Deus, ele vai começar na sua vida restaurando aquilo que ele começou. Então, o primeiro poço, querido, aponta para a restauração, para honrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, creia em nome de Jesus, Deus é o Deus da segunda chance. Querido, e após restaurar esse primeiro poço, Isaac, ele continua cavando. Ele cava 2 poços, querido, que as pessoas se levantam contra a vida dele. O primeiro poço, ele dá o nome de Ezeque. Quando ele cavou e aquele poço deu águas, os pastores que eram seus vizinhos ali começaram a entrar em contenda contra a vida dele, e aquele homem, que é um grande homem de Deus, ele deixou aquele poço para trás e foi seguindo para frente. Então, em nome de Jesus, não pare na contenda. Muitas pessoas estão desistindo da vida cristã por uma simples contenda. Deixe para trás, querido. Se Deus prometeu na sua vida, você vai colher. E ele avança mais um pouco, ele cava mais um poço, e mais uma vez se levantam pessoas contra a vida de Isaac. E esse poço, ele deu o nome de Sitna, que apronta para inimizade. Então, mais uma vez, ele abre mão, mais uma vez, ele paga um preço e deixa aquela inimizade para trás e vai seguindo para frente. Não paralise, querido, diante das circunstâncias. Não paralise diante de pessoas. Não paralise diante de inveja. Quando você começar a crescer, quando você começar a acessar aquilo que Deus tem na sua vida, querido, pode ter certeza que muitas pessoas não vão se alegrar. Mas em nome de Jesus, querido, ore por elas, abençoe a vida delas. Faça como Isaac. Isaac avançou, querido. Isaac simplesmente deixou a contenda e a inimizade para trás e continuou crendo naquilo que Deus tinha determinado. E ele cava mais um poço, querido. E esse poço, sim, querido, ele encontra mais água. E esse poço, ele coloca o nome de Reabote, que aponta para plenitude, que aponta para prosperidade. Então, querido, ele já tinha colhido 100 vezes mais e ele estava usufruindo da prosperidade de Deus na sua vida. Querido, colher 100 vezes mais é ser uma pessoa próspera. Querido, prosperidade não fala apenas de riquezas, de finanças, prosperidade na saúde, prosperidade familiar, ter a paz de espírito, querido, é você ser próspero. Então, Isaac, ele aproveitou, ele experimentou da prosperidade de Deus na vida dele. Mas só que Isaac, querido, não parou aí, porque essa prosperidade fala de plenitude, fala que aquelas necessidades, a fome já tinha passado. Mas só que para Isaac, não era o bastante. Isaac, ele vai mais à frente, os seus servos encontram mais um poço, e esse poço, ele dá o nome de Seba, né? Ele dá o nome de Seba, e esse poço aponta para a promessa de Deus. É nesse poço, querido, que Isaac levanta um altar de adoração e adora a Deus. Então não basta apenas ser próximo, querido. O próximo nível, após a prosperidade, é você adorar a Deus pelos seus benefícios, é adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então você, como homem e mulher de Deus, querido, não queira apenas a prosperidade de Deus, mas queira sim adorar a Deus, ter uma vida de entrega. Querido, quando nós entramos nesse poço, quando nós experimentamos desse poço, querido, nós estamos colhendo 100 vezes mais. Porque você pode ter as riquezas, todas as riquezas do mundo. O que está escrito lá
lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse todos os meus bens e queimasse o meu corpo em favor de outras pessoas, se eu não tivesse amor, querido, se você não tiver esse altar de adoração na sua vida, nada vai valer, querido, nada vai importar. Então, colher 100 vezes mais, querido, é estar nesse local de adoração, esse local de presença de Deus. Esse local, querido, onde a nossa vida ela faz sentido, onde nós entendemos a eternidade de Deus, onde a eternidade ela entra no nosso coração e nada mais importa, nada mais importa, independente, nós deixamos a contenda, nós deixamos a inimizade, nós deixamos até a prosperidade para trás, porque é quando nós estamos experimentando de Deus verdadeiramente com o coração quebrantado, dessa forma, nós estamos colhendo 100 vezes mais em nossas vidas. Querido, colher 100 vezes mais é ser um cristão que vence. Colher 100 vezes mais, querido, é desfrutar do Senhor. Colher 100 vezes mais, querido, é usar a autoridade que Deus te deu, querido. O cristão, o Filho de Deus, ele tem autoridade para liberar uma palavra de cura, para expulsar um demônio, para levar liberdade àqueles que estão presos. O que é que está escrito lá em Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Querido, colher 100 vezes mais é saber que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para levar liberdade àqueles que estão presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para levar cura àqueles que estão enfermos, àqueles que estão doentes, querido. Colher 100 vezes mais, querido, é experimentar isso de Deus. Deus, Ele vai te prosperar, querido, e quando Ele te prosperar, você vai entender, querido, que o próximo passo é adorar a Deus, o próximo passo é se render a Ele. E para concluir, querido, eu quero ler lá João, capítulo 4, verso 13 e o verso 14, que fala o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Jesus está falando, querido, que o importante não é você ter um poço, não é você ter poço, não é você ser próximo. O importante, querido, não é o poço, não é a estrutura. O importante é o que o poço contém. Sabe o que é que o poço contém, querido? Água viva, não a água amarga. Água viva, a água que jorra do trono de Deus. E essa água aponta para Jesus. Colher 100 vezes mais é experimentar de Jesus. Colher 100 vezes mais é desfrutar da presença de Jesus, beber dessa água que jorra para a eternidade, beber dessa água. A Bíblia fala que quando nós experimentamos dele, um rio, fontes de água vivas fluirão na minha vida, na sua vida. Querido, que tipo de poço você é? Será que você é um poço da contenda? As pessoas chegam na sua volta e elas não conseguem ficar perto de você porque simplesmente você é um poço de contenda. Ou então será que você é um poço de entulho, que você barra a vida das pessoas, que as pessoas elas têm um sonho de fé, que elas têm planos, e quando você entra na vida das pessoas, você simplesmente tem jogado entulho e feito que os sonhos dessas pessoas elas morram. Será, querido, que você é um poço da inimizade? Será que você, com seus relacionamentos, você tem acabado com os relacionamentos no seu seio familiar? Em nome de Jesus, entenda, querido, que você é um poço de prosperidade. Você é um poço que aponta para o descanso. Você é um poço que aponta para o alimento que vem do Senhor. Receba essa palavra na sua vida. Eu creio, querido, que você é um poço de prosperidade. Eu creio que você é um poço de adoração. Quando as pessoas chegarem diante de você, quando as pessoas chegarem próximos de você, sabe o que é que elas vão fazer? Elas vão beber da água que você tem, elas vão comer do pão que você tem. Sabe por quê? Porque você foi regenerado. E você é um homem, você é uma mulher que colhe 100 vezes mais daquilo que você planta. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar pela sua vida, orar pela sua família. Senhor Jesus, Deus, nesse momento, eu coloco a vida dos meus irmãos, eu coloco a vida dessa igreja diante da Tua presença. Deus, eu declaro a provisão do Senhor. Deus, alarga a nossa visão.
Senhor Jesus, ó Pai, que possamos depender do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja um coração obediente. Que a gente abra, Senhor Jesus, ó Pai, mais espaço para que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Deus, eu coloco cada irmão diante da Tua presença e eu declaro que toda contenda caia por terra. Eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, que todo entulho, Senhor Jesus, ó Pai, que a vida mundana, que o pecado, Senhor Jesus, ó Pai, possam ser retirados da vida dos Teus filhos, que eles possam ser restaurados e que Tua glória possa permanecer na vida deles. Deus, eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, que toda inimizade caia por terra. Deus, e nesse momento eu libero uma palavra de bênção. Eu declaro que são poços prósperos. Eu declaro que são homens e mulheres de Deus prósperos. Homens, Senhor Jesus, ó Pai, de adoração. Homens de busca pela face do Senhor. Eu ministro a bênção de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você vai colher 100 vezes mais daquilo que você tem plantado. Deus te abençoe. Nós estamos com muita saudade de estarmos reunidos nesse local. Eu queria falar para você que no dia 5 de maio nós vamos retornar às nossas atividades, né? Tem alguns requisitos que nós temos que cumprir, nós estamos correndo atrás. Muitas das coisas já estão, né, dentro do padrão, né? Algumas pessoas não poderão vir por causa das restrições, mas é um começo. É um começo de tudo aquilo que Deus tem feito do nosso meio. E não se esqueça que nós já crescemos mais uma vez. Nós já crescemos mais uma vez. 4 vezes mais você vai crescer esse ano, em nome de Jesus. Amém.